Senhor presidente, senhores deputados, votar e aprovar essa PEC é pedir para o crime organizado disputar cadeiras e vencer eleições aqui dentro do Congresso Nacional para se safar das suas investigações. Durante o período, na Constituição de 88, quando o texto que querem aprovar agora estava em vigor, nenhuma investigação contra parlamentar foi autorizada. Nem em caso de homicídio, como houve, nem em caso de corrupção, como houve, nem em caso de tráfico, como houve. Mais de 300 pedidos de investigação foram feitos quando havia essa redação na Constituição de 88 para o Congresso precisar permitir investigação e nenhum deles pôde ser processado criminalmente. É pedir para a gente do PCC, do Comando Vermelho, disputar a eleição para ter mandato de deputado federal e depois no voto secreto dessa casa, o sujeito sequer poder responder criminalmente pelos seus atos. E veja, há várias e várias medidas que nós podemos tomar para brecar abusos do Supremo Tribunal Federal. Nenhuma delas está nesse texto. Esse texto não traz uma palavra sobre imunidade material. Deputado hoje é processado e preso por coisas que diz na tribuna, por palavra, por opinião e por voto. Esse texto não trata em absolutamente nada dessa matéria. E teve relatório anterior que tratava. Relatório anterior deixava claro, por que o deputado fala, por que o deputado vota, por que o deputado opina, só pode ser responsabilizado pelo Conselho de Ética nessa casa. Esse texto eu votava. Esse texto eu votava. Agora, voto secreto para permitir processo criminal contra deputado, aí eu não voto. Porque isso não é reagir a abusos do Supremo Tribunal Federal. Isso é criar um abuso do próprio parlamento para blindar a corrupção. Eu sei que tem muitos parlamentares aqui, como discursaram agora, que vão votar essa matéria em reação ao Supremo. Mas eu questiono a esses parlamentares. Os senhores realmente acreditam que a maioria esmagadora deste parlamento, que os 324 votos que nós vimos no painel, são de deputados preocupados com o abuso do Supremo? Obviamente que não é. Obviamente tem uma agenda que eu nem posso chamar de agenda oculta, porque ela é escancarada, de blindagem de esquema de desvio de corrupção, de desvio de dinheiro público. Nós poderíamos acabar com o foro privilegiado para o Supremo Tribunal Federal não julgar mais parlamentares. Nós poderíamos adotar o modelo europeu e tirar o Supremo do Judiciário, que é o que eu defendo. O Supremo não tem que julgar casos concretos, tem que julgar lei em abstrato. Nós poderíamos acabar com decisão monocrática. Tudo isso limitaria abuso do Supremo e nada disso está sendo votado. O que está sendo votado é a diferença entre o remédio e o veneno, que é a dose. Os senhores estão pesando a mão nesse texto a ponto de proteger criminoso, faccionado, homicida, traficante, qualquer crime. Não há limitação de crime com relação ao mandato, não há limitação nenhuma nesse texto. E é voto secreto ainda. Vem um deputado criminoso, a Procuradoria-Geral da República abre um processo contra ele, e aí todo mundo que quer proteger esse criminoso pode votar para ele ficar solto e não responder processo, sem sequer falar para o seu eleitor qual que foi o seu voto. Gente, se um parlamentar nessa casa quer defender um sujeito preso por corrupção, preso por homicídio, preso por tráfico, o mínimo que esse parlamentar tem que fazer é votar abertamente. O voto secreto, veja, eu não tenho problema nenhum de votar contra a prisão de parlamentar que está sendo preso abusivamente. O Daniel Silveira defendeu a minha cassação. O Daniel Silveira fez vários vídeos me xingando. Mas eu, por correção, votei contra a prisão dele porque considerei que era ilegal. Eu não tenho problema de abrir o meu voto quando eu acho que a prisão é ilegal, que ela é injusta. Por que o medo? Qual que é o receio? Qual que é a agenda oculta de querer esconder o voto do deputado quando ele está analisando a prisão de um colega ou um processo criminal contra um colega? Qual que é o receio? O receio não é do Supremo. O receio é do eleitor,
que vai ver a falta de vergonha na cara e não vai querer reeleger o sujeito. Daí o meu voto conta, presidente. Olha, esse é um dia que dá vontade de desistir. Eu acabei de chegar da Câmara dos Deputados, a gente votou agora a PEC da blindagem, votei contra, né, o texto que estabelece o seguinte: um deputado, um sujeito se elege deputado, ele mata uma pessoa, ele estupra uma pessoa, ele é um pedófilo, ele é um traficante, ele desvia dinheiro público. Para começar um processo contra essa pessoa, não estou nem falando de prender, tô falando para começar um processo, não estou nem falando de ter uma medida cautelar, não estou falando de busca e apreensão, não estou falando de apreensão de passaporte, estou falando para começar um processo criminal contra essa pessoa. Essa PEC determina que precisa ter uma votação secreta na Câmara dos Deputados, então você nem vai saber se seu deputado votou para prender ou para soltar vagabundo, para daí ele poder começar a responder o processo, né? E eu vejo gente, eu tô há 6 anos exercendo o mandato, eu vejo gente que estava participando de manifestação comigo em defesa da Lava Jato, pelo impeachment da Dilma, contra o Petrolão, né, na defesa do combate à corrupção, votando a favor desse texto. É muito desesperador, né? Primeiro, você trabalha muito numa casa que é pouquíssimo produtiva e que dá pouquíssimo resultado. Quando sai coisa boa, é coisa pequena. Quando sai coisa ruim, é uma tragédia, né? É uma coisa que me lembra até do que o Roberto Campos falava, né? Que quando a primeira vez que ele chegou no Congresso, ele pensou que estava lá para fazer o bem, né? Aí quando ele chegou lá, ele descobriu que estava lá para impedir o mal, que não tinha como melhorar as coisas. Só tinha como desacelerar o desastre, né? E é o mesmo sentimento que eu tenho agora. Olha tudo que a gente passou, o tanto que a gente lutou, tudo que a direita fez, o quanto ela se manifestou, o quanto denunciou escândalos de corrupção de esquerda, do PT, o tanto que a gente foi perseguido, foi atropelado por um sujeito do MST, tentaram me matar, a Dilma colocou o Cardoso para fazer dossiê contra mim com 19 anos de idade, e a gente denunciando corrupção, para basicamente a gente institucionalizar a bandidagem com uma PEC que permite, por exemplo, que alguém do PCC dispute a eleição e com o voto secreto dos seus colegas nunca tenha um processo criminal contra ele, sendo um faccionado. É de causar desesperança. E ver gente ainda aplaudindo isso, e ver deputado falando com orgulho que está votando a favor disso, e com um eleitor que se diz de direita apoiando um negócio desse, achando que tá certo eu blindar todo o centrão dos seus escândalos de corrupção com esse discurso vazio. Nós tivemos uma vitória inesperada nessa madrugada que pode acabar com a PEC da blindagem. Vocês se lembram que ontem à noite estava bastante desanimado, voltei do plenário depois da derrota em 2 turnos que a PEC foi aprovada, mas eles tiveram 308 votos no primeiro turno, teve votação em segundo turno porque PEC precisa ser votada 2 vezes, teve mais de 308 votos na segunda vez, só que teve um destaque. Um destaque é quando um trecho do texto do projeto é votado separadamente. E esse destaque era basicamente para os deputados, né, decidirem se ficava ou saía da PEC o trecho que garantia o voto secreto, né? Ou seja, a blindagem para que os parlamentares pudessem soltar bandido, pudessem soltar deputado que comete crime sem ser transparente com o seu eleitor. E eles fizeram uma barbeiragem ali, terminaram a votação antes da hora, porque estavam muito confiantes de que iam conseguir os votos. Nem todos os parlamentares a favor da PEC da blindagem tiveram tempo de votar, e aí o que aconteceu é que eles perderam por 12 votos, e não conseguiram garantir o sigilo da votação para blindar os parlamentares. Então o que acontece é o seguinte: eu tô muito otimista, acho que essa PEC morreu, porque não vale a pena pro Centrão, não vale a pena pros bolsonaristas aprovar essa PEC sem a parte do voto secreto, sem a parte do voto sigiloso. Pode ser, claro, que façam alguma manobra ilegal, inconstitucional, antirregimental para tentarem ainda mudar esse texto, coisa que não pode ser feita segundo a nossa legislação, mas eu pessoalmente estou muito otimista e acho que essa PEC morreu. Mas quanto maior for a repercussão, quanto maior for a rejeição a esse texto, mais a gente aumenta as chances de enterrar. Por isso eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo. Pessoal, não dá para ser otimista nesse país, né? Há 1 hora eu publiquei um vídeo falando para vocês que a gente tinha conseguido maioria para derrotar o voto secreto na hora de soltar político bandido.
E aí, que só aconteceria uma tragédia, né, de reverter essa votação se fizesse uma manobra muito ilegal, muito inconstitucional, muito antirregimental, e foi exatamente isso que eles fizeram. Olha só a desculpa que eles deram, desculpa que o relator deu da tribuna da Câmara dos Deputados. Olha, não dá para considerar essa votação em que eles foram derrotados por maioria, porque tinha deputado que estava inesperadamente dormindo. Muitos dos deputados, inclusive, me procuraram dizendo que estavam dormindo, que dormiram, inclusive, de forma inesperada. Mas como inesperadamente dormindo? Você dorme e fala, opa, dormi aqui sem querer, dormi sem saber. Uma desculpa ridícula para tratorar o regimento, tratorar a Constituição. Fiz as questões de ordem, presidente, ainda eu pedi efeito suspensivo para que a gente travasse a votação até a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Ele não aceitou, dizendo que tinha sido intempestivo, que eu não tinha feito no tempo certo. Por quê? Porque quando eu pedi, ele desligou meu microfone e falou para eu falar no final da votação, quando não dava mais para falar. Questão de ordem, Vossa Excelência disse que eu teria que esperar o fim da votação. Então, assim, é um absurdo, e mais uma vez eu quero ressaltar um ponto para cada um de vocês, para cada um de direita que tem alguma preocupação com o combate à corrupção, em desvio de verba de emenda parlamentar, que é por isso, no final das contas, que o Centrão está interessado em aprovar essa matéria. Esta matéria só está sendo aprovada porque está contando com o voto do PL, porque está contando com o voto de deputados bolsonaristas. Eu acabo de votar sim a urgência do projeto de anistia, mas eu quero mais uma vez deixar meu posicionamento muito claro. Jair Bolsonaro está agora pagando por todos os pecados que cometeu enquanto era presidente da República. Como eu discursei na época, quem vende a alma ao demônio aprende que o capeta cobra com juros e correção monetária. Quando Jair Bolsonaro enterra a Operação Lava Jato, indicando Augusto Aras, um petista, para a Procuradoria-Geral da República, junto com o apoio dos senadores do PT, ele se condena à prisão. Quando ele afunda a CPMI da Lava Toga, que nós já tínhamos as assinaturas necessárias, eu estava no Congresso Nacional, e Flávio Bolsonaro chantageia senadores dizendo que eles iam perder cargos, ministérios e emendas do governo Bolsonaro se eles ousassem ir contra o Supremo, naquele momento, nós perdemos então as assinaturas necessárias para investigar o Poder Judiciário. Nós aprovamos a duras penas o fim das decisões monocráticas, e a pedido de Dias Toffoli, que tinha acabado de suspender as investigações contra a rachadinha de Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro veta o fim das decisões monocráticas, das quais depois, pouco tempo depois, ele vai se tornar alvo. Se junta ao PT para afrouxar a lei de improbidade administrativa. Se junta ao PT para tentar aprovar a PEC da vingança, que a gente barrou por poucos votos e que poderia punir com até prisão promotores, porque eles estavam basicamente investigando escândalos de corrupção. Eu não acredito que aquelas pessoas que foram manipuladas, que foram vandalizar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, tinham nem a intenção e nem a capacidade de dar golpe de Estado. Elas foram manipuladas pela covardia e pela frouxidão de Bolsonaro, que fugiu para os Estados Unidos enquanto insuflava as pessoas a acamparem em frente de quartel e invadir a Praça dos Três Poderes. Essas pessoas, primeiro, não foram julgadas corretamente. O processo é todo viciado, não tiveram direito de defesa, não tiveram o acesso às provas, não tiveram devido processo legal, as denúncias foram Ctrl-C, Ctrl-V, não teve análise individual de nenhum caso, ao mesmo tempo em que foram condenadas por crimes que não cometeram. Eu defendo que eles sejam punidos pelos crimes que cometeram, de dano ao patrimônio, do vandalismo, da destruição que eles causaram, eles precisam pagar por isso. Agora, 15 anos como se eles tivessem dado um golpe de Estado, não. Agora eu deixo muito claro, se no mérito da anistia, diferente da urgência, se no projeto principal tiver Jair Bolsonaro, tiver o seu núcleo duro que foi condenado agora, eu não voto anistia. Eu não voto liberação para Jair Bolsonaro, mesmo porque as mensagens vazadas do Eduardo e Jair já deixaram muito claro. Eles estão pouco se lixando para as pessoas do 8 de janeiro. Eles querem anistia apenas para Jair Bolsonaro e seus comparsas. A anistia morreu por puro amadorismo. Gente, quando eu digo para vocês que uma coisa é ter discurso para rede social, outra coisa é ter ação política efetiva, eu tô falando desse tipo de coisa. Obviamente, eu faço vídeo para redes sociais, mas respaldado por um trabalho político concreto dentro da Câmara dos Deputados. Vários deputados bolsonaristas votaram a favor da PEC da blindagem, mesmo nos bastidores, dizendo que o texto é ruim, que o texto protege corrupto, mas dizendo que eles estão sendo chantageados pelo Centrão, que se eles não votassem a PEC da blindagem, eles não pautariam a anistia.
Pois muito bem, foi pautada a urgência da anistia, foi aprovada e foi designado o relator, o deputado Paulinho da Força. E o deputado Paulinho da Força já deu uma entrevista falando que ele não vai ser relator de anistia porque o texto dele não será de anistia. O texto dele será de redução da pena para aquele que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. Ou seja, os bolsonaristas venderam a falsa esperança para o seu próprio público de que Bolsonaro poderia ser anistiado e inclusive disputar as próximas eleições. Fizeram o famoso acordo Caracu, em que o Centrão entrou com a cara e eles entraram com o resto. Votaram e aprovaram a PEC da blindagem em troca da anistia do Bolsonaro. E agora nem sobre a anistia será o projeto da anistia. É sobre esse amadorismo, é sobre essa ação política que é só baseada em discurso para rede social e que na articulação é um desastre, esse amadorismo, essa ingenuidade de acreditar que o Centrão iria entregar aquilo que eles estavam prometendo, porque veja, uma coisa muito simples que eles poderiam ter feito é o seguinte, eu explico para vocês. Olha, e eu discordo completamente dessa negociação, tá? Porque negociação que envolva os meus princípios e os meus valores eu não participo. Mas se eles fossem estratégicos, mesmo vendendo seus princípios e valores em troca da anistia para o Bolsonaro, eles poderiam ter feito o seguinte. Olha, Centrão, eu voto o primeiro turno da PEC da blindagem, mas antes de votar o segundo turno, a gente vota a anistia pro Bolsonaro, para eu garantir que vocês vão cumprir o acordo, e aí, no segundo turno, a gente volta e vota de novo a PEC da blindagem para vocês, e ambos os lados saem ganhando. A gente solta o Bolsonaro, vocês garantem que não são presos pelos seus escândalos de corrupção. Não fizeram. Entregaram toda a parte do acordo antecipadamente, e aí quando chegou na hora do Centrão cumprir, eles basicamente fizeram os bolsonaristas de otário. Então, esse vídeo é para vocês entenderem a diferença de fazer espuma para fora, de fazer discurso, palanque para fora e de ter ação política concreta para dentro.